Eleições 2018. Durante muito tempo, a televisão teve papel fundamental nas eleições. Hoje em dia, a internet também tem grande influência na hora dos eleitores decidirem seu voto. Para falar sobre esse assunto, o Digitais entrevista hoje o professor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, Arthur Vasconcelos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Nicole. Nessas eleições, o que pesou mais na hora de decidirem seu voto? A programação geral da TV, entre debates, entrevistas e notícias, ou as notícias na internet? Bom, eu acho que hoje em dia houve uma grande mudança com relação à comunicação política. Tivemos o caso Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro. O candidato Geraldo Alckmin tinha grande tempo de televisão, vários minutos. O candidato Bolsonaro tinha poucos segundos na televisão. Como ele compensou isso? Um diálogo direto com o público. Ele criou uma eterna campanha eleitoral por meio de redes sociais, por meio da disseminação, por um contato diário e direto com o público, e isso terminou influenciando positivamente a candidatura dele. As grandes coligações, os grandes tempos de televisão não influenciaram de modo decisivo a escolha do voto aqui no Brasil. Isso tem ocorrido em outros países também. O senhor acha que a televisão e a internet se complementam? Eu acho que a televisão e a internet se complementam, sendo que a internet está ganhando o lugar de hegemonia sobre a televisão. Em termos do tempo de televisão na propaganda oficial, pode dizer que isso tem pouco peso hoje? Por exemplo, como o senhor mesmo citou, Jair Bolsonaro teve 10 minutos somado a todas as inserções em propaganda televisiva, enquanto Geraldo Alckmin somou mais de 6 horas de exposição em cada uma das emissoras abertas de televisão. Certamente o Bolsonaro ele se comunicou com o público de outra maneira e foi bem sucedido nisso. Ele criou uma ideia de autenticidade e o público comprou essa ideia. E ele conquistou tudo isso por meio de redes sociais, por meio de um contato direto, mediado aí pelas redes. Segundo o IBGE, 63 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet e quase 100% da população tem acesso à TV. Não há uma contradição na maneira como as pessoas são influenciadas nas eleições? A formação do voto se dá de uma maneira. Há algumas pessoas que exercem uma certa influência no seu ambiente social, compram uma ideia, influenciam. A eleição hoje em dia é mais ainda marcada pelo micro-influenciador. A partir do momento que você captura a simpatia, eventualmente, de um líder social, de um líder religioso, esse líder propaga a ideia daquela candidatura. E alguns chamam de brincadeira que essa foi a eleição do amigo. Que o amigo indicava o voto e é assim que o voto se formou. A televisão teve um papel muito secundário em relação ao passado. E o tempo que os candidatos tiveram no jornalismo da TV, isso influencia? Olha, no caso específico dessa eleição, a facada, de certo modo, vitimizou o candidato Bolsonaro. Isso deve ter atraído alguma solidariedade. Mas eu vejo o seguinte: a comunicação, o eleitor do Bolsonaro se alimentava muito de redes sociais. E as redes sociais foram o principal canal. Mas, de fato, ele deve ter ganho alguma empatia do público a partir do momento que ele foi atacado naquele atentado de Juiz de Fora. Muito obrigada pela sua participação, Arthur. Eu que agradeço. Digitais com você na hora do voto.